ver aqui o que é a pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte, ó. Como ser salvo sem ser religioso? Como é que uma pessoa pode ser salva se ela não é de religião nenhuma ou não é do cristianismo? Como é que ela pode ser salva, né? Então vamos analisar um pouquinho sobre este assunto. Religião não salva. Esta é uma verdade que tem vencido todo preconceito, intolerância e prepotência que o cristianismo tem muito e herdou do judaísmo com a mentira de que era povo de Deus desmentido por Jesus. Essa afirmativa tem vencido teoricamente a vaidade cristã de ser a melhor, maior e mais perfeita religião do mundo. Na prática, geralmente, temos dúvidas se alguém pode ser salvo fora de nossa religião. Mas isso pouco importa. É coisa de meninos, gente infantil aos olhos do Senhor, que toda religião também tem, num grau ou outro, né? Esse silêncio de Jesus não quer dizer que religião seja algo bom ou ruim, saudável ou não, pois depende de cada pessoa que precise ou não dela para sua própria religiosidade. Esse silêncio de Jesus quer dizer, Jesus nunca disse que religião, né, seja essencial, importante para a salvação de uma pessoa. Esse silêncio tem que ser considerado. Segundo, graças a Deus, para muita gente, né? Graças a Deus, para muita gente, essa questão de ser salvo, independente de estar ou não numa religião. Não é pouco o número de pessoas em todos os tempos que encontram motivos dentro das comunidades religiosas, em todas as religiões, e talvez no cristianismo, mais ainda, motivos importantes para não se sentirem incluídos ou para se afastarem de um jeito ou outro. Pessoas que compreenderam que serviriam muito melhor a Deus e com muito mais tranquilidade, com muita paz de espírito, pouco ou muito distante da convivência religiosa, essencialmente em relação ao joio de cada comunidade. Joio é um desastre nas comunidades. Terceiro, bênção de Deus para outras gentes. No entanto, grande também é o número de pessoas que encontram fortes motivos para se manterem próximos, participantes de comunidades em sua religião. Compreendem que mesmo convivendo com o joio, que é um desastre, né? Mesmo convivendo com o joio, ainda tem muito que colher em tal convivência. Há também, é claro, aqueles que estão dentro de tais comunidades até por medo, com a crença de que, saindo, perde alguma bênção ou até a própria salvação eterna, se saírem da religião. Só uma coisa salva. Religião e comunidade religiosa não salvam. Isso todo mundo repete o tempo todo. Jesus disse que só uma coisa salva: o querer passar pelo novo nascimento. É a pessoa convencida de pecado pelo Espírito desejar mudanças nisto, e isto ser entendido pela graça como permissão para que o Espírito de Deus opere a conversão e a santificação. Isso inclui o arrependimento, a fé, mudança de natureza e tudo mais que faça dela uma nova criatura. Só esse submeter, querer, permitir é suficiente para a salvação eterna de uma pessoa. Só isso. Submeter ao convencimento do Espírito,
querer mudança, permitir que o Espírito ajude. Salvo num deserto. Isso dá para compreender a possibilidade de uma pessoa no deserto completo, sem ninguém por perto, e se manter salvo, sem ninguém para instruir, sem ninguém para moldar. O Espírito o convence de pecado, ele se submete e por isso ele deseja mudança na relação com Deus. Isso é entendido como permissão para o Espírito agir em sua vida e alma, produzindo tudo necessário para uma conversão sadia, uma santificação profunda. A Bíblia chega a afirmar que para tudo isto o Espírito não precisa de ajuda de ninguém. 6. O ladrão da cruz. Outro maravilhoso exemplo, aquele homem foi convencido de seu estado de pecado, como também o outro ladrão. Mas, diferente do outro, ele quis mudança, e isto foi uma permissão para o Espírito ajudá-lo. A palavra arrependida dele mostrou a conversão e o início de santificação. Não precisou explicações de Jesus nem de ninguém. O Espírito fez toda a obra, como também começou no outro ladrão, só que não completou porque o outro não se rendeu, não quis mudança. E com isto, não deu permissão para o Espírito continuar sua obra de conversão e santificação em sua vida. 7. Jesus não instituiu. Em momento algum, ele afirmou que seus seguidores deveriam se reunir em torno de uma igreja local ou denominacional. Em momento algum, determinou que estava estabelecendo uma religião a mais. Até quando disse que tinha outras ovelhas fora do aprisco cristão, não tratou o tema como outras religiões ou gente fora delas. Nunca foi a preocupação dele. Quando falou em igreja, se referia não a igrejas locais ou denominacionais, mas à igreja de todos os tempos, com todos os salvos de todas as nações. Dentro e fora do judaísmo. A esta altura, não podemos esquecer que desde Adão, muita gente foi salva pela graça de Deus dentro e fora do judaísmo. No Antigo Testamento, todo mundo foi alcançado pelo convencimento do Espírito. Quem se submeteu e quis mudança, como que permitiu o Espírito de Deus operar estas mudanças. Estes todos foram salvos, independente de serem do judaísmo ou não. Pela prepotência judaica, é muito provável que muito mais gente fora daquela religião tenha sido salva, como foi o caso de Melquisedeque. Pela prepotência judaica, é muito provável que tinha muito mais salvos fora do judaísmo do que dentro do judaísmo. 9. Dentro e fora do cristianismo. Da mesma forma que com o judaísmo acontece com o cristianismo no Novo Testamento. Todo mundo, sem exceção, foi convencido do pecado pelo Espírito, e todos que quiseram mudanças nessa situação, como que permitiram que o Espírito operasse a conversão. Estes foram salvos, independentes de serem cristãos ou não, como disse Jesus, que tinha muitas ovelhas fora do aprisco desta nova religião. Pela prepotência vivida pelo cristianismo de todos os tempos, é muito provável
que existam mais salvos fora desta religião do que dentro dela. 10. Dentro e fora de qualquer religião. Realmente, religião não salva. Religiosidade de cada pessoa, qualquer que seja a realidade ou a profundidade demonstrada, se trata de uma resposta ao convencimento que o Espírito opera em toda pessoa no mundo. E muitos estímulos levam a isto. Mas, dentre estes, aqueles que querem mudança, que desejam consertos na relação com Deus, esses como que permitem, autorizam o Espírito a operar a conversão na vida deles. E isto os salvos para sempre. E isto acontece em todo o mundo, em toda religião e também, muitas vezes, fora de qualquer religião. Tá bom? Então, esses são itens da resposta que a gente tem para essa pergunta. Como ser salvo sem ser religioso, sem fazer parte de uma religião? Tá bom? É uma coisa a se pensar, a se refletir.